Você não saiu das águas esperando mudar. Você saiu convicto de que já tinha mudado? Essa é a diferença e talvez seja exatamente aí que tudo desandou, porque não é a mesma coisa esperar uma transformação e já se enxergar transformado. Hoje vamos descobrir porque tanta gente entra nas águas cheios de fé e sai de lá com uma identidade que não aguenta nem 30 dias. Não é fraqueza e muito menos a falta de Deus. Existe um mecanismo específico acontecendo dentro da sua mente. E quando você entender ele, vai parar de se perguntar por que continua caindo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A mente humana não espera mudança. Ela antecipa, ela constrói, ela já começa a viver no futuro antes do futuro chegar. E quando você sai das águas emocionado, sua mente já tinha criado uma versão de você que era forte o tempo inteiro, sem pensamentos ruins, sem desejos antigos, sem recaídas, sempre firme, sempre espiritual, sempre vencendo. O problema é que essa versão nunca existiu, apenas dentro da sua cabeça. Já aconteceu com você isso? Você decide começar a ler a Bíblia, mas antes do primeiro dia já se imagina 3 meses na frente, já se vê diferente, já sente como vai ser quando as pessoas perceberem a mudança. Você mal começou a estudar a Bíblia e já está vivendo no resultado. Aí chega o segundo dia, o terceiro, o sono vem de repente, a preguiça toma conta e de repente você percebe uma coisa que incomoda, a versão que você criou na cabeça. E isso dói. Porque passei por isso também, e é o que destrói a maioria das pessoas antes mesmo de começar. Não foi falta de vontade, foi o peso de perseguir uma imagem que criou. No batismo é exatamente isso. É uma guerra interna em sua própria mente, porque nas primeiras semanas o recém-batizado percebe uma coisa assustadora. Os pensamentos continuam, os desejos não foram embora. A preguiça espiritual parece até mais forte. A tentação ficou muito mais forte, mas não era para ficar fraca? E aí vem o que você não imaginava. Porque na cabeça dele, um cristão de verdade não pensa besteira, não sente vontade errada, não luta contra certas coisas. Então, quando ele percebe que continua sendo humano, vem a vergonha. Mas aqui está o problema. A vergonha não gera transformação, gera esconderijo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas começa a se perder. Não pelo pecado, mas pela vergonha do pecado. Porque agora ele não pode admitir que continua pecando e lutando ao mesmo tempo. Então aprende a esconder. Esconder a dúvida, esconder o cansaço, esconder a vontade. Tudo porque acredita que um cristão de verdade deveria estar vencendo tudo facilmente. E sabe o que é pior? Essa mentira não veio do diabo. Veio da expectativa que construiu sobre si mesmo. Essa é a lição que vamos aprender hoje, o processo invisível. Alguns dias depois do batismo, você cria um personagem imaginário. A realidade aparece. Aí você toma um choque de realidade que não imaginava. A vergonha vai tomando conta novamente de você e você passa a esconder na guerra. E para manter esse personagem, você finge estar bem. O problema não foi a queda, foi dar à vida uma versão que você nunca existiu. Mas tem um momento nos evangelhos que quase ninguém usa para falar sobre isso. Pedro, homem que andou sobre as águas, o homem que disse para Jesus que mesmo que todos lhe abandonassem, ele não abandonaria. E poucas horas depois negou Jesus 3 vezes. Pedro tinha construído na cabeça uma versão dele que era inabalável, forte, fiel, corajoso. E quando a realidade apareceu, ele não conseguiu sustentar o personagem. Não porque era fraco, mas porque estava tentando viver como alguém que não tinha se tornado. A queda de Pedro não começou no pátio, começou quando ele acreditou que já era aquilo que ainda estava sendo formado. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com você. Talvez você esteja assistindo isso e reconhecendo uma coisa. Você criou uma versão sua depois do batismo, e quando percebeu, você ainda continuava sendo você. Não soube o que fazer com isso. Talvez você ainda hoje carrega essa sensação de que existe uma distância entre quem você deveria ser e quem você realmente é. E essa distância dói, porque você se cobra por ela todo dia. Mas aqui está uma coisa que você precisa ouvir que ninguém teve coragem de te falar. A transformação não acontece quando você vira o personagem que criou. Ela acontece quando você para de fingir que já é ele.
Porque tem uma diferença que precisa ficar clara. Tem gente lutando todos os dias e mesmo assim crescendo. E tem gente parecendo forte, mas completamente morta por dentro. Uma está em processo, a outra está em crescimento. E o processo dói, cansa, mas o processo transforma. Então, deixa eu te falar uma coisa que talvez doa. Você não virou uma máquina espiritual depois do batismo. Você continua humano, em construção, em confronto, em guerra contra si mesmo. E aceitar isso não é fraqueza. É o começo da maturidade de um verdadeiro cristão. Porque enquanto você continua tentando parecer o personagem que criou na cabeça, vai continuar escondendo a luta real que ainda existe dentro de você. Hoje, pega a versão imaginária que você criou de si mesmo depois do batismo, aquela pessoa forte, sem falha, sempre espiritual, e pergunta honestamente: eu tenho tentado ser essa pessoa? Ou tenho tentado parecer ela? Não precisa de resposta longa, só de honestidade, porque a transformação real começa sempre no mesmo lugar, no dia que você para de negociar com o seu personagem que criou. Então aqui está a descoberta de hoje. Você não falhou porque não quis mudar. Você falhou porque começou a fingir que já tinha mudado. E essa diferença muda tudo. Mas existe uma pergunta que fica: se o personagem nasce para proteger a ferida, o que exatamente você está protegendo? Porque existe algo por baixo da máscara que vai muito além do que parece. E é exatamente isso que vamos expor no próximo vídeo. Você cria uma versão de si mesmo que não existia. Tentou viver com ela e quebrou quando não conseguiu. Mas isso não é o fim da história. É o começo da verdadeira jornada. Que a graça de Deus esteja com você. Que o Espírito Santo te acompanhe e te proteja. Um forte abraço e até o próximo vídeo.